no Salmo de número 78. Salmo 78. Salmo 78. Fala sobre a salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Amém. Salmo 78, nós vamos ler a partir do versículo de número 65. 65. Capítulo 78, versículo 65. Graças a Deus, né? Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus, todos também que nos acompanham pela internet, na sua casa, no seu trabalho, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tivemos louvor, adoração. Próximo domingo, batismo nas águas, vai ser um culto gostoso, muito abençoado, e vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Amém. Vamos ler? Amém. Vamos lá. Salmo 78, versículo 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. O 66. E feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus, maravilhoso é o Senhor, é o Deus em cuja presença nós estamos. A tua palavra diz, ó Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor estende as tuas mãos agora, e que o teu Espírito venha, Senhor, tocar, encher, mover, renovar cada vida que está recebendo esta palavra agora, Senhor. Palavra de fé, palavra de esperança, palavra de paz, palavra de alegria. Dá, ó Deus, a tua unção, o teu Espírito e a tua misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus, recebe a nossa vida, recebe, Senhor, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Adore a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Amém. Por favor, os irmãos poderem sentar. Irmãos, nós estamos iniciando o mês de novembro. Estamos no início. E Deus nos colocou um propósito nesse mês de novembro. Já está atualizado no nosso site. Não está pronto ainda os nossos panfletos, mas já estarão prontos essa semana. Os panfletos para ser distribuído normalmente. A partir desse mês nós também teremos uma tiragem maior. Acreditamos que vamos ter
pelo menos 5.000 folhetos para ser distribuídos aí, já a partir de agora. 5.000. A cada mês, 5.000 famílias sendo alcançadas, com panfletos, com folhetos, etc. Tal. Olha, a palavra do Senhor, estou dizendo com o propósito de esse mês de novembro, mergulhando na visão, né? Porque muitas vezes falta para nós visão. Sabia disso? O maior problema que existe no ser humano é a falta de visão, quando a gente não consegue enxergar, né? Eu estava pregando sexta-feira no Novo Ventos, estava falando sobre o cego Bartimeu. Falei várias coisas, mas dentre eles, o cego Bartimeu. Por quê? Eu dizia, havia uma multidão seguindo Jesus. Havia uma multidão que seguia, levando consigo os seus problemas. Alguns doentes, alguns fracos, alguns perturbados, alguns endemoniados, alguns com problemas familiares, problemas financeiros, sociais, pessoais, etc. Uma grande multidão que seguia Jesus. E de repente, um homem sentado, cego, pedindo esmolas. De repente, ele não podia ver, mas pôde ouvir um som de muitas sandálias que passavam. Multidão de pessoas passando por ali. E ele estranhou aquilo, porque a rua não é tão movimentada assim, porque de repente começou uma movimentação tão diferente como essa. Embora ele fosse cego, mas os seus ouvidos estavam atentos. E a hora que ele pergunta para alguém: o que está acontecendo aqui? Por que está passando tanta gente aqui? Porque eu ouço barulho, um som de muitas pessoas andando, muitas sandálias passando por aqui. E alguém diz para ele: é que Jesus está passando por aqui. Aquele homem entrou em desespero. Por quê? Porque ele começou a gritar. Não fazia conta se ele ia gastar toda a sua força, a sua energia, se ele ia desgastar a sua voz a ponto de ficar rouco, de perder a fala. Mas ele queria que Jesus ouvisse a sua voz, ouvisse o seu clamor, ouvisse o seu pedido de socorro. E ele gritava e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aquele homem foi gritando com toda a sua força. E o que aconteceu? O clamor desse homem fez com que Jesus parasse e uma grande multidão parasse também. E a hora que tudo para, Jesus para, a multidão para, e ele continua gritando, porque só ele não percebeu que Jesus tinha parado e a multidão tinha parado. E ele continuou gritando com toda a sua força. E alguém chegou até ele, confortou ele, tocou no ombro dele e disse: calma, calma, porque Jesus parou e a multidão está parada por sua causa. E Jesus está chamando você. E aquele homem imediatamente joga a sua capa, estende os seus braços para que alguém o conduzisse até Jesus. Eu não posso ir, não posso enxergar, não sei a direção, mas alguém me dê a direção, me ajude, me leve até ele. E de repente Jesus chega diante de Jesus. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E a pergunta continua viva até hoje. Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça? O que você fala para ele? O que você tem em mente naquele momento? De repente vem a dúvida: será que eu mereço? Vem a dúvida: será que vai dar certo? Vem a dúvida: será que ele vai atender o meu pedido? Mas aquele homem não teve receio, sabe por quê? Porque embora ele fosse cego, mas ele tinha visão. É essa visão que nós queremos falar. Não é aquela visão que faz enxergar
aquilo que está limitado. Não é a visão que faz você enxergar aquilo que apenas te alguma coisa que te dá alcance, está no seu alcance. Mas a visão que nós estamos em busca, a visão que nós queremos provocar em cada um, é a visão de poder enxergar o impossível, de poder enxergar o sobrenatural, é de poder enxergar. Para muitas pessoas, uma multidão arrastando, Jesus arrastava uma multidão, uma verdadeira multidão acompanhando Jesus, cada um levando o seu problema. E aquele cego disse assim: olha, eu não posso seguir Jesus porque eu não posso enxergar, mas eu sei que Ele é, primeiramente, poderoso, Ele é Senhor, Ele é filho de Davi, ou seja, é aquele que o Senhor prometeu para Davi que reinaria eternamente. Eu reconheço que é o Filho de Deus, que é o Cristo, que é o Messias, e que Ele tem o poder para curar tudo e todas as coisas. Ele tem poder para me salvar e para me libertar. Então, Ele já foi ousado. O que você quer? Eu não posso perder essa chance, eu não posso perder essa oportunidade. Sabe por quê? Porque aquela era uma oportunidade única na vida dele. E quantas vezes nós temos uma oportunidade única na nossa vida e nós perdemos aquela oportunidade simplesmente por falta de visão, falta de poder ver. Aquele homem era cego, mas não cego o suficiente para deixar de ver que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus tem o poder para libertar, tem poder para salvar, tem poder para curar. Essa é a minha oportunidade e eu não posso perdê-la. Podemos enxergar isso hoje? Podemos enxergar aquilo que está além da nossa capacidade, além do nosso controle, olha, isso me fugiu do controle. Então é essa visão que nós temos que ter, porque quando foge do seu controle, não foge do controle de Deus. E quando nós colocamos lá, mergulhando na visão, coloquei logo lá o busto de uma águia, e ela está com aquele olho penetrante. Por quê? Porque a visão de uma águia, ela é visão com excelência. A águia enxerga aquilo que ninguém consegue enxergar. A águia, primeira coisa que ela faz, e eu aprendi isso e quero que você aprenda isso, né? Muitas aves, ela tem a visão lateral, né? Os olhos dela é uma visão lateral, mas a visão da águia é uma visão frontal. Ela tem o olho direito, o olho esquerdo apontado na mesma direção. Então, quando ela coloca os dois, o olho, mas os dois, coloca num alvo, ela enxerga com precisão. Ela está voando lá do alto, ela enxerga com precisão o movimento de um coelho, porque ela tem uma visão tão precisa, e ela enxerga. A visão da águia é tão grande, mas tão grande, que quando ela vê aqui uma tempestade, uma tempestade horrível que está passando, ela consegue enxergar que por detrás daquela tempestade existe uma bonança. O sol está brilhando e lá está uma calmaria. E ela disse: é para lá que eu vou. Nenhuma águia fica embaixo de tempestade, ela vai acima da tempestade. Por quê? Porque ela sabe que lá em cima ela pode enxergar que do outro lado a coisa está diferente, o sol está brilhando. E se nós temos que saber, quando você está diante de uma tempestade, começa tudo a escurecer, começa a parecer que o mundo vai desabar sobre você. Se você falar assim: olha, a tempestade, ela tem uma dimensão, mas acima dela, o meu Deus continua reinando soberanamente. A paz, a claridade, a bonança, tudo está acima da tempestade. Por isso que a palavra de Deus fala assim: nós devemos nos assentar nas regiões celestiais, nos altos, nas alturas,
onde Cristo está sentado. Por isso mesmo que o salmista disse: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para onde você tem que olhar? Para cima. Porque quando você começa a colocar o seu olho, o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a ver o vento, começou a ver as ondas e sentiu medo. E quando ele sentiu medo, o medo anulou a fé que ele tinha recebido. Porque a fé vem pela palavra. Quando Jesus disse: vem, Pedro, ele foi. Mas por um momento ele deixou de crer. Se Jesus mandou vir, então vem. Quando Jesus falar para você: venha, pode ir. Ah, mas está ventando, deixa que vente. Ah, mas o mar se irritou, está bravo, deixa ele que fique. A tempestade está chegando, deixa que chegue. Por quê? Porque aquele que deu a ordem para que você caminhe, ele é poderoso para sustentar você também na tempestade. É poderoso para sustentar você também no meio do vento. Por quê? Porque a palavra diz: vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. E quando nós então entendemos que há uma necessidade de uma visão, a palavra de Deus diz que quando Abraão gerou um filho com a escrava Agar, e depois então aquela escrava passa a esnobar Sara. Por quê? Porque o valor da mulher naquela época era de gerar filhos, e se ela não pudesse gerar filhos, ela não tinha valor nenhum. Então começa-se a escrava a esnobar a sua senhora, a se considerar mais excelente do que ela, porque ela gerou um filho, porque ela deu um filho para Abraão, e Sara não poderia dar. Só que tem uma coisa: o filho que ela gerou foi na escravidão, e a promessa do Senhor está para livre, não para escrava. Aí Sara disse assim: Abraão, eu não aguento mais essa mulher com esse menino, bota eles para fora. E Abraão falou: olha, melhor você pegar o menino, então embora, melhor vocês ir embora, não ficar mais aqui nessa casa. E diz a palavra que Agar saiu com aquele menino Ismael, e andou, caminhou, e de repente o que acontece? O menino começa a sentir sede, e ele diz: mãe, eu quero água. Eu não tenho água. Mãe, eu quero água, eu vou morrer de sede. E a criança começa a chorar desesperada porque tinha sede. Eu tenho sede, mãe, eu vou morrer. E o que ela fez? Ela deixou o menino sentado, fica sentado aí, e ela disse: eu vou chorar lá do outro lado, porque eu não quero ver o meu filho morrer. Eu não quero assistir, contemplar a morte do meu filho. Mas quando ela começa a chorar, aparece um anjo para ela e disse: por que você está chorando? Por quê? Porque o meu filho vai morrer de sede, eu não quero vê-lo. Eu não quero assistir a morte do meu filho, ele vai morrer de sede. E o anjo disse para ela: o que você está vendo diante de você? Por que você está chorando? Olha o que tem diante de você. E ela abriu os olhos, tinha uma fonte de água. Quantas vezes nós estamos morrendo por falta de visão? Quantas vezes nós estamos sofrendo por falta de visão? Eu não sei se aquela fonte estava lá, ou o Senhor colocou aquela fonte, mas só sei que quando Ele manda ela abrir os olhos: eu estou chorando, eu não aguento. Então abra os seus olhos, para que você veja o que está diante de você. E quando ela abriu os olhos, ali tinha o que? A solução. A solução para o seu problema. Não era um copo de água, nem um cantil de água, nem uma garrafa de água, mas ali estava uma fonte. E quando nós temos qualquer tipo de necessidade, nós temos que entender que o Senhor, a solução de Deus, a resposta de Deus para a nossa necessidade, não é uma resposta apenas básica, mas a palavra diz que a medida de Deus é
transbordante, sacudida, recalcada. Deus não... Quem tem sede, vem a mim, e quem beber da água que eu lhe der, logo nascerá no seu interior um rio de água, que vai fluir do seu interior. É essa a bênção de Deus na nossa vida. E o que eu quero dizer, de repente, mais uma coisa sobre visão. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram até o túmulo, não ficaram convencidas que Jesus tinha ressuscitado. E ali Maria Madalena disse: olha, eu vou dar uma vasculhada por aqui, ver se eu acho alguém que levou o corpo do meu Senhor. Eu tenho uma certeza no meu coração que alguém veio aqui, abriu a sepultura, tirou o corpo dele e enterrou em outro lugar. Mas eu vou descobrir quem é que fez isso. E de repente ela viu um homem que vinha vindo, e dentro do coração dela, ela entendeu que aquele homem era um jardineiro, porque ali havia fonte, havia um jardim, por isso que chamava o túmulo do jardim. O jardineiro cuidava, regava. E a hora que ela viu vindo um varão, um homem vindo a longe, ela falou assim: eu vou perguntar para o jardineiro, porque eu tenho certeza que ele sabe onde colocar o meu Senhor. E aquela mulher foi, não sei de que maneira, talvez cabeça baixa, não sei se com medo, com vergonha, com tristeza, mas ela chega tão derrotada diante daquele homem, e ela disse assim: meu Senhor, preciso de uma informação. Por acaso o Senhor não viu aonde foi que, se alguém chegou, se tomou o corpo do meu Senhor, se levou para outro lugar, se enterrou em outro lugar? O Senhor viu isso? O Senhor sabe onde está? E de repente, ela só ouve uma palavra: Maria. Os olhos dela abriu, por quê? Porque ela disse, num brado, ela disse: Raboni, meu Senhor, meu Deus, meu mestre. Os olhos se abriram. Por quê? Você está pensando que você está diante de um jardineiro? Pelo contrário, né? Você está diante daquele que ressuscitou dentre os mortos. E a hora que ela tentou tocar, ele disse: não me toque, mas vai e diga para os meus irmãos que eu estou vivo, para que eles subam para a Galileia, porque lá eu encontrarei com eles. Visão. Vai lá, diga para eles. E ela foi indo. Jesus disse, daqui a pouco Jesus falou assim: ei, espera aí. E a Pedro diga que vá também. Por que Jesus disse isso? Para abrir a visão de Pedro, porque se chegasse lá, imagine ela chegando com a notícia: olha, Jesus disse que ele ressuscitou e ele vai para Galileia para vocês encontrar com ele lá. Pedrão já baixou a cabeça. Ixi, mandou todo mundo ir lá, mas que cara que eu vou lá? Isso não é para mim. Eu neguei ele, eu me envergonhei dele, eu neguei ele diante dos homens. Eu não tenho mais direito, eu não sou mais digno. Mas daqui a pouco ela diz assim: viu, Pedro? Ele mandou um recado para você. Para mim? É. E ele disse para você também. Aí Pedro já está todo importante. Aí Pedro já está todo cheio. Mas nós que nós estamos falando sobre visão, então nós vamos falar o que aconteceu com Pedro. Eles estão lá pescando e não pegam peixe nenhum no mar da Galileia. Daqui a pouco chega um homem na beira da praia e diz assim: olha, joga a rede para o lado de cá, joga do lado de cá que vocês vão pegar peixe. E eles jogaram, e a hora que eles puxaram a rede, a hora que Pedro puxou, ele se jogou na água. Ele falou: meu Senhor, é ele. Eu me lembrei da primeira vez que eu ouvi ele falar, emprestei o meu barco para ele, e ele mandou jogar a rede. Foi o mesmo tranco que os peixes deram aqui, foi o mesmo tranco.
é Jesus. Ele se jogou na água. Senhor, se afasta porque eu sou um pecador. Ele falou: não, venham para a beirada, venham para cá, porque aqui tem uma fogueira, aqui tem pão e aqui tem peixe. Venham, sentam comigo aqui, vamos jantar. E Jesus preparou uma fogueira. Sentam em volta da fogueira. Pedro falou: não, de novo. Porque quando Pedro negou Jesus, ele negou diante de uma fogueira. Ele estava se aquecendo na fogueira. E ali as pessoas vieram e falaram: você é um deles, eu já vi você com ele, você se parece, até fala como ele, parece um deles. Eu não, vocês estão enganados. Vocês estão me confundindo com outra pessoa. Eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu nunca vi ele na minha frente, eu não sei quem ele é. Agora Jesus fala assim: vem aqui, senta aí, Pedro. Pedro olhou para a fogueira e falou: nossa. Pedro só olhava ali, só vivia aquele momento. Pedro só conseguia enxergar aquele momento dramático que ele viveu. Por quê? Porque Pedro tinha sofrido um trauma muito grande, acusação, porque o diabo é acusador. Agora você vai diante de Jesus, você negou ele. Agora você vai lá, você negou ele. Agora você vai sentar perto dele. Agora você não é digno, você não é merecedor, porque é isso que o diabo faz, ele é acusador. Mas a palavra de Deus fala assim, que o acusador caiu por terra por causa do sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando Pedro estava olhando para aquela fogueira e pensando nas coisas passadas, a Bíblia diz: não recordei as coisas passadas e nem os lembreis das antigas. E Paulo disse: deixando para trás as coisas que para trás ficaram, sigo em frente, na direção do meu alvo, da minha soberana vocação. Jesus dá um tapa nas costas de Pedro e fala assim: Pedro, levanta, vem cá, vem comigo, vem cá. Foi seguindo Jesus, foram. Eu tenho um assunto particular para dizer para você, Pedro. Pois não, Senhor. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Pedro. Eu quero que você seja sincero. Pois não, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Sim. Tá bom? Eu tenho uma segunda pergunta para te fazer. Pois não, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então, guarda os meus cordeirinhos. Pedro, a última pergunta, pode fazer. Pedro, você me ama? E Pedro ficou triste. Poxa, Jesus está duvidando de mim? Jesus está duvidando de mim? Senhor, Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, guarda as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, zela das minhas ovelhas. Deixa comigo, Senhor. Deixa comigo. Sabe o que Jesus fez? Deu uma visão nova para Pedro. Uma visão diferenciada. Por quê? Porque aquela visão que parecia que o mundo acabou, o ministério acabou, a carreira acabou, a jornada da fé cristã acabou. Agora Jesus dá uma nova visão para ele. Agora você vai zelar das minhas ovelhas. É o que o Senhor Deus fez aqui. Muitas pessoas pensam, sabe qual é o erro do ser humano? Sabe qual é o erro do ser humano? O erro do ser humano é quando não tem a ele uma visão. Falta-nos visão. No Antigo Testamento aqui, nascia o primogênito. Depois nascia o segundo nascia. Eu falava assim: não vou nem esforçar muito. Por quê? Porque o abençoado é o primogênito. A bênção é para o primogênito. Por que eu vou fazer muito esforço se o abençoado é ele? Porque ele já nasceu abençoado.
quando ele nasceu, ele já teve o privilégio de nascer abençoado. E eu, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser como ele. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser como ele. Mas se você for pegar na Bíblia, você vai ver que a maioria das pessoas que Deus levantou e Deus usou não eram os primogênitos. Começar por Davi mesmo. Davi não era o primogênito. Trouxe o primogênito, então é o segundo. Se não é o segundo, é o terceiro. Se não é o terceiro, é o quarto. Se não é o quarto, é o quinto. O último é que não pode ser. Mas a Bíblia não fala que os últimos serão os primeiros? O negócio é o seguinte: a bênção do primogênito. Na hora que Isaac teve um filho, Abraão teve um filho que chamou Isaac. Isaac teve 2 filhos, que o primeiro chamou Esaú e o segundo chamou Jacó. E o que aconteceu? Eram gêmeos. Se é gêmeos, então quem vai ser o abençoado? É aquele que nascer primeiro. O que nascer primeiro é o primogênito. O que nascer segundo, o que é? É o segundo. Diz que quem ganha, ninguém ganha o segundo lugar, né? Perde o primeiro, né? Eu ganhei o segundo lugar. Não, você perdeu o primeiro lugar, né? Quando a gente perde o primeiro, a gente chega em segundo. A gente não ganha o segundo, a gente perde o primeiro. Queira ser o primeiro. Queira ser o primeiro. Queira ser o primeiro. E Jacó falou assim: eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. E de que maneira que ele nasceu? Mas ele não foi o primeiro, ele foi o segundo. Porque o primeiro foi Esaú e o segundo que foi Jacó. Mas Jacó nasceu segurando no calcanhar do irmão dele. Ele tentou puxar ele ser o primeiro, mas não deu. Ele perdeu. Mas não tem problema. Por quê? Porque Jacó significa aquele que agarra, que briga, aquele que agarrou o anjo, lutou com o anjo, brigou. Ele briga com o que for preciso, mas ele vai ser abençoado. Quem tem visão é aquele que briga. Quem tem visão não é aquele que chega a falar assim: fazer o quê? Se essa é a vontade de Deus. Como é que você vai? Mais ou menos. Estou vivendo do jeito que Deus quer. E como é que está a sua vida? Ruim, miserável, comendo o pão que o diabo amassou. Mas se Deus quer assim, fazer o quê? Não é que Deus quer assim, é você que está querendo assim. Por quê? Porque se você tiver uma visão, se você tiver a visão que Jacó teve, se você tiver a visão que Gideão teve, porque Gideão falou assim: poxa, todo ano é a mesma coisa, a gente planta, o inimigo vem e leva, a gente fica com fome o ano inteiro. O ano retrasado foi assim, o ano passado foi assim, e esse ano está sendo de novo. Os homens subiram o monte, fizeram uma caverna, entraram dentro e se esconderam. Falou: deixa, a hora que eles passarem a gente desce. Ele falou: se vocês quiserem esconder, vocês escondem. Se vocês quiserem fugir, vocês fogem. Mas eu não. Ele foi lá, ele corria no campo dele, ele cortava o trigo dele, ia no lagar, malhava, ensacava, colocava o saco nas costas e atravessava correndo. Ele corria. A colheita era na correria, correndo, saco nas costas, indo, voltando, corre de um lado, corre do outro, e os anjos só acompanhando ele. Os anjos estão só vendo, estão gostando. Os anjos estão só felizes, alegres. Ô varão valoroso, homem corajoso, o Senhor é contigo. O Senhor teu Deus é contigo, porque você é valente, você é corajoso. Sabe, irmãos? O Senhor, Ele é com aquele que é corajoso. Sabe que Deus disse para Josué? Josué, filho de Num, seja valente e corajoso. Não tenha medo, não temas, mas ser forte e corajoso, porque eu sou o Senhor e eu sou contigo. Como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não tenha medo. Não tenha medo, não tem o que temer. Quantas vezes a nossa visão muda
Aí o anjo chegou e falou: vem cá, Gideão, para de fazer o que você está fazendo. Eu não posso parar, porque se eu parar, o inimigo vai roubar tudo. Vou parar, pode parar. Por quê? Porque você vai salvar não só a sua colheita, mas você vai salvar a colheita de todo Israel. Eu não estou dando conta nem de salvar a minha, como é que eu vou salvar de Israel inteiro? Porque o Senhor me enviou para te levantar e para te ungir, para que você tem visão, você tem coragem, a força está em você, a unção está em você, a coragem está em você, Deus está em você. A tua visão fez você mais excelente que os teus companheiros. Vocês não conhecem a minha vida, a minha família é menor. Pega o chofar e toque o toque da convocação. A hora que alguém fala assim, está tocando um chofar, quem que está tocando o chofar? É Gideão. Quem é Gideão? A maioria fala, não sei quem é. Algum judeu aí, não sei quem é. Você vai lá? Eu não. O anjo disse, pega o teu chofar, toque, convoque o povo. Até ele assustou, porque 32 homens se apresentaram a ele. De um toque só, levantou um exército de 32 mil homens. Só que Deus falou, não preciso disso. Pode mandar os covardes embora. Quem tem medo e quem é covarde, não quer, está com medo da guerra, pode ir embora. Ficou só 3 mil. Falei, Senhor, agora ficou feio para o meu lado, agora ficou ruim. Ele falou, não, ainda é muito. Vai tomar água. Quem pega a água traz na boca. Quem está vigiando, esse é aquele que eu escolhi, é o que eu quero. 300 homens. Falou, Gideão, aí está o seu exército, eu vou te dar vitória. Você é corajoso, você é valente, você tem visão, e é nessa guerra que você vai, e eu vou contigo, e essa guerra será sua, e você será vencedor. Irmãos, a palavra diz assim: também elegeu a Davi seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar Jacó, seu povo, a Israel e a sua herança. Deus precisava de um rei. Deus precisava de um novo rei. E Deus olhou em toda Israel, todos os judeus, eu preciso de um rei. De repente os olhos de Deus parou sobre Davi. Primeira coisa que Deus achou em Davi foi um adorador. Por quê? Porque Davi passava a mão na sua harpa, ele tocava, ele adorava, e toda vez que Davi tocava, adorava, não tinha uma pessoa para vê-lo tocar, para ouvi-lo tocar. Não tinha uma pessoa. Ele tocava, sabe para quem? Para Deus. E ele cantava, sabe para quem? Para Deus. Mas toda vez que ele tocava, ele fazia um acorde, ele dedilhava, o céu se abria, e aquelas notas subiam e chegavam no trono de Deus. Adorador tocava, adorador em potencial. Por quê? Porque a adoração chegava no trono da graça de Deus, e Deus começa a observar essa pessoa. Deus começa a colocar os olhos dele, e ele está lá tocando, ele está adorando, e Deus está encantado com aquele louvor. Deus está olhando, Deus está lá contemplando, recebendo, Deus está maravilhado. Que música bonita, que coração sincero. Sobe da terra com um holocausto, e chega às minhas narinas com um cheiro suave e agradável. E Deus está lá, Deus está admirando. De repente, no meio daquela música, sai um leão. E a hora que o leão vai dar o bote em cima da ovelha, ele joga a harpa de um lado e ele pula em cima. E Deus, o quê? O leão vai estragar isso? Ah, não.
Está pensando que um leão vai interromper um adorador? Vai interromper a adoração de chegar às minhas narinas com cheiro suave e agradável? Não, senhor, seu leão. O senhor está em lugar errado, hora errada e mexeu com a pessoa errada. Deus fortalece as mãos dele e sem arma, sem nada, ele mata o leão. Chega mais para frente, ele está tocando, louvando, adorando ao Senhor, e de repente aparece o quê? Um urso. Ele joga a harpa e pula em cima do urso, porque o urso vai devorar uma ovelha. E a hora que ele vai lá, o Senhor fala assim: esse urso não vai estragar um adorador, ele não vai romper, ele não vai quebrar isso. E o Senhor fortalece as mãos dele e ele mata o urso. O Senhor disse: não tenho mais dúvida, não tenho mais dúvida. Por quê? Porque este é um pastor verdadeiro. Ele está aprovado. Por quê? Porque se ele tem dado a sua vida para zelar dessas ovelhas, o que ele não fará para zelar do meu povo, do meu Israel, das minhas ovelhas? Lá um belo dia ele está lá, tocando, cantando, adorando o Senhor, o louvor subindo, a glória, o céu se abrindo, o poder de Deus se manifestando. De repente ele é interrompido. Alguém chega e bate nele e fala assim: Davi, eu vim aqui para ficar com as ovelhas, cuidar delas aqui, me dá o cajado aí. Deixa que eu fico zelando e você tem que ir urgente na sua casa. Mas agora não é hora de almoço, não é hora de ir para casa, o que eu vou fazer lá? O profeta está lá. O profeta Samuel está na sua casa e ele disse assim: que o Senhor o enviou. Por quê? Porque existe um homem nessa família que é segundo o coração dele, e ele quer este homem para ser o pastor de Israel, o pastor das suas ovelhas, o pastor do seu povo. E Davi fala assim: você cuida das ovelhas? Eu cuido. E a hora que ele vem vindo, subindo aquele vale, passando, Samuel só deu uma olhada, o Espírito Santo falou: é esse é o homem que eu escolhi, vai na sua direção e derrama o azeite sobre a sua cabeça, porque a partir de hoje o meu Espírito vai se apoderar dele. Irmãos, nós temos que ter visão. O Senhor tirou de atrás, ele não era o primogênito, ele era o último, mas o Senhor tirou ele lá do fim da fila, para colocar ele em primeiro lugar de todos os homens de Israel. O Senhor tirou Jacó de ser o segundo para colocar em primeiro, porque a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, é Israel. Tudo dava a entender que José era o privilegiado, né? Se você estudar todos os filhos de Israel, os filhos de Jacó, e você vê José, você vai falar assim: José é o escolhido. José é o escolhido, com certeza. Mas aqui está dizendo assim: não foi José o escolhido, não foi Efraim, não foi Manassés, que são os filhos de José, mas o Senhor escolheu Judá. O Senhor escolheu Judá. E alguém fala assim: mas por que Deus escolheu Judá? Por que Deus escolheu Judá? O dia que Benjamim ficou lá no Egito, para ser levado para o Egito, meu pai, tem um homem lá no Egito, governador do Egito, ele só vai liberar a nossa comida, e os nossos irmãos ficaram presos lá, só vai liberar todo mundo se eu levar o primogênito, se eu levar o mais novo, o caçula. Aí Jacó falou: vocês não podem fazer isso, já perdi o meu filho amado José, agora você vai levar Benjamim, se acontecer alguma coisa com esse rapaz, eu não vou resistir, eu vou morrer. Judá falou: nós temos que levar o menino, pai.
Não, vocês não vão levar. Pai, nós temos que levar o menino, porque senão o homem não libera a comida e não libera os outros que ficaram lá. Eu não vou permitir que leve ele. E Judá falou assim: pai, confie em mim, será a vida dele pela minha vida. Se chegar lá, se aquele homem quiser fazer algum mal contra ele, eu vou dizer para ele: então faça para mim e liberte ele. Fico eu como sucessor dele, fico eu representante dele. O que o Senhor tem que fazer para ele, faça-se para mim. A partir desse momento, Judá foi escolhido. Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Judá. Por quê? É aquele que tem visão. Visão é aquele que fala assim: não, ninguém está vendo isso, mas eu vou ver. Ninguém está acreditando nisso, mas eu acredito. Ninguém está tendo essa decisão, mas eu vou ter essa decisão. É poder enxergar, é poder assumir, é poder se colocar onde ninguém consegue ver. Vamos falar com Deus, irmãos. Vamos colocar de pé. Deus quer dar visão para você. Às vezes a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Às vezes as coisas estão diante de nós e nós não podemos ver. Jesus, o filho de Davi, se Ele tiver misericórdia de você hoje, se Ele tiver misericórdia, se Ele tiver misericórdia da sua vida hoje, tenha certeza que milagres vão acontecer. Você tem que ter a visão de saber que é Ele quem te cura, é Ele quem te salva, é Ele quem te liberta, é Ele quem faz maravilhas e prodígios na sua vida. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Tudo é possível aquele que crê. Feche os seus olhos. Deus quer abrir os seus olhos. Jesus disse: venha a mim, e eu colocarei colírios nas suas vistas para que você veja. Deus quer que você veja. Deus quer que os seus olhos se abram. A palavra de Deus diz que certa ocasião, o homem de Deus, fecha os seus olhos, você vai clamar ao Senhor. O homem de Deus estava dormindo, o profeta Eliseu, e de repente ele foi despertado. Diz: homem de Deus, acorda, porque um exército poderoso nos cercou e nós vamos ser destruídos. E a hora que aquele homem de Deus se levantou, ele disse: Senhor, abra os olhos desse moço. Abra os olhos desse moço, para que ele possa ver o que os meus olhos estão vendo. E quando Deus abriu o olho daquele moço, ele viu que por detrás daquele exército existia um outro exército de anjos, um exército celestial, um exército de fogo, que era maior, muito mais numeroso e muito mais poderoso do que aquele exército que estava cercando eles.
é o exército do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ah, que os seus olhos possam se abrir para ver que à sua volta está o anjo do Senhor, a glória do Senhor, o livramento do Senhor. Ó Deus poderoso, majestoso, fiel, santo e verdadeiro. Ó Deus em cuja presença nós estamos. Senhor, muda a vida, muda a história de cada um que está aqui hoje, Pai. De todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham. Dê a paz, dê a unção, dê a misericórdia a todos. E que o Teu Espírito venha, Senhor, fluir, encher. Meu Deus, toca-nos nas vistas agora para que vejam. Como Bartimeu pôde ver. Pôde ver que diante dele estava a solução para a sua vida. Oh, meu Deus, abra os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos, Senhor, de Maria Madalena naquele dia, como abriste os olhos de Pedro, como abriste os olhos, Senhor, de tantos outros que nós citamos aqui, que puderam ser abençoados e fortalecidos pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Nós vamos ministrar a ceia. Venham nossos irmãos obreiros. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia. Todas as vezes que reunides para comer o pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos receber a bênção do Senhor. Vamos receber a unção de Deus, o Espírito de Deus com alegria, com muita alegria no nosso coração, porque Deus está aqui, a presença do Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, para encher e fortalecer as nossas vidas. Nós vamos, você segure o pão, segure o cálice na sua mão, depois nós vamos orar, nós vamos participar. Não, segure, depois nós vamos participar todos juntos. Vai chegar até você o pão, o cálice. Não esquecendo que no próximo domingo nós temos batismo nas águas aqui no nosso batistério. No próximo domingo, 19 horas, um pouco mais cedo. E com certeza a bênção do Senhor vai estar. Os irmãos lá do Novo Venzo também, um ônibus vindo de lá para cá. Nós vamos estar numa festa, numa alegria, em nome do Senhor Jesus. Alegre-se na presença do Senhor, irmãos, porque Deus está aqui. O Espírito do Senhor se faz presente para abençoar a nossa vida e para abençoar os nossos corações. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Deus é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Feche os seus olhos. Se você já pegou o pão e o cálice, feche os seus olhos. Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te buscar, para Te adorar, Senhor. Estamos aqui nesta noite, Senhor, e sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos trazido neste lugar, porque este lugar é casa de oração para todos os povos, onde o Senhor recebe a adoração, onde o Senhor recebe o louvor e o clamor da Tua igreja, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, Te buscar com todo o nosso coração, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nesta noite nós viemos para ter um encontro com o Senhor e queremos ser tocados, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, vem nos encher nesta noite, vem, Senhor, oh Pai, colocar as Tuas mãos de poder sobre nós. Oh Senhor, porque nós não somos nada e nós queremos, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Declaramos que Tu és o nosso Deus, que não há outro Deus semelhante a Ti, Senhor. Oh Senhor, vem agora tocar, vem manifestar a Tua presença nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso. todos estão em poder do pão, do cálice? Amém? Vamos falar com Deus. Ele abençoa. Vamos falar com Ele. E parte o pão, e lava os pés. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Daqueles fiéis. bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo trai. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Recebe assim comemorando, Senhor, celebrando com alegria que um dia o Senhor morreu e levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, nossos pés. e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estamos celebrando e comemorando porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. Estamos falando daquele que tem o poder, a autoridade em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra. Consagre agora, Senhor, este pão, este elemento, e que possamos comê-lo agora, em nome do Senhor Jesus, e sermos fortalecidos, abençoados e tocados pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coma desse pão em nome do Senhor Jesus. Ele cantou, depois de ceiar, Grande é o Teu nome, ó Pai. e era um louvor Bendito é o nome do Senhor. que vinha preparar Oh Deus, exaltado seja o Teu nome. a maior canção Vem agora, Senhor, com Teu poder, com Teu Espírito. cantada na cruz, Toca em cada vida, Senhor, escrita na porque estamos participando dessa comunhão tão preciosa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Semelhantemente, Ele tomou o pão, o cálice, e disse: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, por estarmos nessa noite na Tua presença, Senhor. Nesse momento tão precioso, especial nas nossas vidas, Senhor. Estamos em comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros também, para celebrar, Senhor, a Tua morte, até que o Senhor venha nas nuvens buscar a Tua igreja. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha consagrar este cálice, Senhor, porque este cálice é a aliança que o Senhor fez na cruz conosco. É o livre acesso que nós temos da Tua presença, Senhor, porque o Teu sangue nos dá esse livre acesso ao trono da glória. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque hoje somos justificados de todo o mal, de todo o pecado que havia em nós. O sangue de Jesus nos justifica e nos purifica de todo o mal. Nós Te adoramos, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. com aquilo Em nome de Jesus, vamos beber desse cálice. Beba em nome de Jesus. sorriso, do outro traição. Ele abençoa Nesse momento final, e parte o pão, levanta a sua voz agora e adore ao Senhor. e lava os pés. Adore ao Senhor. Adore. Eles fiéis, Vai adorando. Vai adorando o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. recebe assim Ele é digno de toda adoração. Vai adorando, vai exaltando, vai glorificando o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso, bendito e glorioso é o nome do Senhor. Estenda agora as tuas mãos, Senhor. Oh Deus, derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua graça. Derrama, Senhor, a tua misericórdia, ó Deus, o teu Espírito sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Ó Deus maravilhoso, em cuja presença nós estamos. Senhor, traz unção, traz libertação, traz cura, traz avivamento, traz um renovo do teu Espírito, Senhor. Ó Deus maravilhoso,
estende as tuas mãos, Senhor, e opera, Senhor, porque a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Traz, Senhor, unção, traz libertação, traz avivamento, traz livramento, traz milagres, traz, Senhor, os céus para esse lugar. Manifesta o teu poder, manifesta o teu Espírito, ó Senhor. Estenda as tuas mãos agora, Senhor, e assim como o louvor e adoração, oh meu Deus, de Davi chegou até as tuas narinas com um cheiro suave e agradável, também, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso cântico, o nosso clamor, chegue até o teu trono, Senhor. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos, porque, Senhor, tudo que se levantar para interromper um adorador, tudo que se levanta, Senhor, para atravessar o caminho de um adorador, para romper esse momento de comunhão, de adoração ao Senhor, o Senhor ungirá e o Senhor adestrará as mãos do adorador para que ele seja vencedor sobre tudo aquilo que se levantar contra ele. Assim como tu foste com Davi, Senhor, seja com teu povo, seja com tua igreja, seja com os teus ungidos, seja com os teus filhos, com as tuas filhas, com os teus servos, com as tuas servas. Senhor, abre as comportas dos céus e derrama agora, Senhor, a bênção do teu Espírito, a bênção do Senhor, a glória do Senhor. Enche esse lugar, toca nesses vasos, que todos sejam cheios do teu Espírito Santo nesta noite. Receba a unção, receba o poder, receba agora a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Seja cheio agora, seja tocado e seja batizado com fogo e com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. A presença de Deus está nesse lugar, irmãos. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Meu Deus, visita aqueles que nos acompanham pela internet, Pai, coloca unção sobre eles também, Senhor. Cura os doentes, liberta, Senhor, os oprimidos, restaura os lares, as famílias. Unge agora, Senhor, e dá a tua bênção e a tua libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aplauda o Senhor, adore a Ele, porque Ele é digno e merecedor de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos só recolher os cálices e já vamos estar então encerrando. Terça-feira nós vamos estar num segundo propósito que nós temos nesse mês de novembro: que venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse: venha o teu reino. Irmãos, nós vamos ter que aprender a viver no reino de Deus. Jesus disse: quando entrares numa cidade, diga: é chegado a vós o reino de Deus. E o que você vai fazer? Cure os doentes, expulse os demônios e diga-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus vai chegar em você, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar nos teus filhos, vai chegar nos teus herdeiros, na sua geração, na sua descendência. A glória do Senhor vai tocar, vai invadir a tua vida e a tua casa, porque o reino de Deus e a glória do Senhor virá sobre ti, e Ele te abençoará e fará grandes coisas na sua vida. Não perca, nessa terça-feira nós estaremos aqui e vai ser abençoada a reunião, com certeza, porque o Espírito de Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Amém? Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Domingo, mais cedo, 19 horas, nós vamos estar aqui e nós vamos ter um culto de adoração, de louvor, e vamos ter batismo nas águas. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja nas nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Deus, do Deus eterno. Amém? Deus abençoe. Fiquei feliz.